Graça e paz, queridos. Tudo bom com vocês? Nós estamos dando continuidade à série de devocionais que nós temos feito nessa quarentena e agora vamos estudar a carta de 1 Pedro. Eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Se você começar aí, abrir a sua Bíblia e ler 1 Pedro, você vai ver que essa carta foi endereçada aos crentes que estavam sendo perseguidos. Pedro, o apóstolo de Cristo, ele começa a falar com esse povo, com esta igreja, porque eles estavam sendo injustiçados, perseguidos por causa da sua fé, por causa do compromisso que eles tinham com Jesus. Eles começaram a anunciar o evangelho e dizer que a salvação era para todos, não era apenas para os judeus. E eles começaram a caminhar muito juntos, ter muita unidade, muito amor, ajudar o órfão, a viúva. Eles começaram também a ir contra a idolatria, a prostituição. Isso trazia uma certa indignação, uma certa revolta, porque ele estava indo contra aquilo que o imperador cria e aquilo que ele exercia e que ele pregava. Pois bem, normalmente, quando nós estamos passando por tempos de dificuldade, como cristãos, como um ser humano comum, quando nós passamos por provações, por aflições, por dificuldade, muita coisa em nós começa a mudar. Começa a aparecer dúvidas em nossa mente, a nossa fé começa a esmorecer e a gente começa a questionar sobre aquilo que nós cremos, sobre as promessas de Deus na nossa vida. Será que é verdade? Será que Deus está nos vendo? Será que Deus está nos ouvindo? E Pedro, entendendo a situação daqueles crentes, ele escreve essa carta para encorajar, para ajudar, para consolar aqueles crentes. 1 de Pedro, versículo 3, ele começa agradecendo, dizendo: bendito seja Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada nos últimos tempos. Você pode dar continuidade à leitura até o versículo 12, 13, e esse texto fala dessa esperança viva, que é a vida eterna. Esse texto fala de salvação. Pedro estava lembrando para aquele povo que pela misericórdia eles receberam uma nova vida, eles foram regenerados, ou seja, eles nasceram de novo, eles foram transformados por causa da misericórdia de Deus, eles foram alcançados por essa misericórdia. E Pedro começa a lembrar eles que eles receberam uma esperança viva. Uma esperança que não muda, uma esperança que não perde o valor, uma esperança que não murcha, ela é viva. Pedro, ele quer lembrar aquele povo e tirar aquele povo daquela visão de sofrimento e mudar a visão daquele povo, fazendo-os olhar para o céu. A esperança viva é Jesus. Eles começam a lembrar: vocês foram regenerados por uma esperança viva. E ele começa, essa esperança viva, ela anima, essa esperança viva, ela renova, essa esperança viva, ela nos lembra o céu, nos traz a expectativa viva de um dia estar com Jesus. Diante do sofrimento, nós precisamos nos lembrar que nós temos uma esperança viva. Nós temos o antídoto contra a aflição, no tempo de aflição. Nós temos o remédio no tempo de aflição, a esperança viva que está em Jesus. Essa esperança que nos move, que nos anima. E aí Pedro também fala de algo para confortar aquele povo, falando que eles têm uma herança. Essa herança eles não podem perder. Essa herança não pode macular, não pode perecer. Eles falam assim: vocês agora têm herança, ou seja, vocês são filhos de Deus. Em Romanos
fala que se vocês são herdeiros, então se vocês são filhos, então vocês são herdeiros. Romanos 8,17. Se somos filhos, somos herdeiros. Pedro está falando assim, olha, vocês têm uma herança. Vocês têm um pai e esse pai tem uma herança e essa herança está guardada. Ou seja, vocês não vão receber essa herança agora, mas vocês têm uma herança. Animem-se, vocês têm uma herança guardada. Até aquele dia, até o dia, até a vida eterna, essa herança vai estar guardada para vocês nos céus. E vocês vão estar sendo protegidos mediante a fé, até chegar a salvação a ser revelada. Enquanto vocês estão aqui na terra, vocês vão ser protegidos. Pedro está falando assim que até chegar à vida eterna, nós precisamos ser protegidos. Protegidos do quê? Do desânimo. Protegido do quê? Do pecado. Protegido do quê? Protegidos pelo Senhor para não perdermos o foco, porque é muito fácil a gente perder o foco, é muito fácil nós sermos contaminados, mas nós temos uma herança, nós temos uma trajetória, nós temos um foco, nós temos um alvo. E aí Pedro fala, vocês vão ser protegidos, para que vocês recebam essa herança. O céu é a herança daqueles que são regenerados, daqueles que são filhos. A vida eterna é a herança que Deus preparou para os seus filhos. Ela é perfeita, ela não se perde. Ela é maior do que qualquer tipo de herança desse mundo. A vida eterna que Deus preparou para nós. Essa herança está guardada. Mas nós precisamos manter a nossa fé. Nós precisamos continuar crendo em Jesus. E aí Pedro fala, eu estou entendendo a realidade de vocês, eu estou entendendo o que vocês estão passando, mas alegrem-se. Não deixem de se alegrar na salvação. Vocês precisam ficar felizes por causa da salvação. Alegrem-se na salvação. Irmãos, nós somos provados, nem sempre nós somos poupados disso. A Bíblia fala que nós seremos, se necessário for, né? Se o Senhor assim quiser, nós seremos provados. Às vezes é necessário, mas essa provação vem para mostrar a fé que nós temos em Jesus e glorificar o seu nome. Quando nós somos provados e nós ficamos firmes, o nome do Senhor é glorificado. A aprovação vem para nos ajustar, a aprovação vem para nos alinhar, a aprovação vem para nos mostrar que nós precisamos de Deus, que somos fracos, que não somos nada. Vem para nos lembrar que a nossa terra não é aqui. A aprovação vem para nos tirar o comodismo de viver aqui nessa terra e de nos lembrar que tem um céu preparado para nós. A aprovação não é para morrermos, a aprovação é para sermos refinados. Como o ouro passa pelo fogo, nós somos provados também, nós passamos pelo fogo, mas nós precisamos resistir para que Jesus seja glorificado. Nós temos essa fé e nós não podemos perder essa fé. Pedro fala, eu vi Jesus, vocês não viram, vocês creem nele pela fé, porque a fé é isso. Hebreus 11 é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então nós esperamos na salvação, na vida eterna, pela fé. E nós não podemos perder isso de vista. Essa salvação, lá no Velho Testamento, os profetas já falavam. E a Bíblia fala, Pedro fala que eles se esmeravam em investigar e examinar, procurando entender essa salvação, essa graça que nos alcançou. A salvação começou então a nos alcançar, já não é mais só para os judeus, mas agora também é para nós. E aí Pedro fala que os profetas já falavam disso e eles se esmeravam em conhecer mais, em examinar mais, mesmo sendo homens inspirados pelo Espírito, mas eles esmeravam em conhecer mais essa graça, essa salvação que chegou até nós. Então, os sofrimentos vêm, mas existe também uma glória que é muito maior do que o sofrimento. Nós precisamos entender
que nós, como crentes, passaremos por provações, mas isso é passageiro. Isso é passageiro. Nós temos um céu esperando, nos esperando. Pedro estava falando para aqueles crentes perseguidos: não desanimem, olhe para o alvo, olhe para o foco. Vocês têm uma vida eterna, vocês não são qualquer um. Vocês estão sendo injuriados, vocês estão sendo injustiçados, estão sendo mortos, presos, mas vocês são filhos, vocês têm salvação. Se alegrem nisso. Vocês foram regenerados, vocês são eleitos. Olha que grandiosa misericórdia alcançou vocês. Se alegrem nisso, continuem crendo. Não deixe com que as aflições deste mundo tirem o foco de vocês. Não se esqueçam que nós temos uma vida eterna para vivermos. Então, que essa esperança viva encha o seu coração. Essa esperança viva tome conta de você agora, em nome de Jesus. Que essa esperança viva venha alinhar você, que você não possa parar no meio do caminho, nem desistir, nem abrir mão de cada promessa do Senhor para a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.